Então, meus queridos alunos e professores, estamos aqui de volta agora para te mostrar como se trabalha com tabela, imagem, formas, ícones, modelo 3D, tá bom? Vou te mostrar na prática como nós fazemos, como utilizamos esses recursos, tá bom? Então, por exemplo, tabela. Eu vou te mostrar como é que nós inserimos tabela, tá? Como podemos fazer a formatação aplicando estilos. Isso ajuda muito quando você precisa ter uma tabela rápida com uma formatação, tá? Só que tem um detalhe. Quando você estiver trabalhando com a BNT, tem casos que tem instituições que permitem que você coloque tabelas coloridas, tá? Como tem instituição que pede que você coloque tabelas simples. Isso vai depender da instituição. O mais importante é que eu vou te mostrar o que você precisa fazer para ter uma tabela e aonde ficam as formatações. Beleza? Então, o meu principal objetivo aqui é te mostrar aonde você encontra os recursos, tá? Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, pode ser que a instituição que você estuda ou a empresa que você trabalha, ela tem as suas regras e aí fica até mais fácil para você seguir as regras, tá bom? Então, o meu principal objetivo aqui é te mostrar aonde você encontra as ferramentas corretas para que você possa desenvolver o seu trabalho de forma rápida e objetiva, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos precisar aqui abrir um documento novo para poder fazer essa tabela, tá? Para não misturar com esse aqui. Podemos até fazer aqui embaixo essa tabela, tá bom? Eu vou montar a estrutura dessa tabela. Então, gente, ó, um detalhezinho. Eu vou colocar aqui embaixo, vou clicar aonde eu quero, tá bom? Você precisa clicar aonde você deseja que a sua tabela seja inserida, tá bom? Se você deixar o cursor, por exemplo, aqui no meio do texto, o que o Word vai entender? Que você quer inserir a tabela aí, onde está aqui, ó, onde está piscando aqui o cursor, tá bom? Mas é claro que não é aí que você quer, né? Então, você clica lá, por exemplo, aqui embaixo, ou numa determinada posição, e aí você vai clicar no inserir. Bom, para inserir tabela tem basicamente duas formas. Você pode estar inserindo ela aqui, ó, definindo a quantidade de linhas e colunas. Por exemplo, aqui, ó. Nota que está escrito tabela 3x3, que seria uma tabela de 3 por 3. O que é uma tabela de 3 por 3? Uma tabela de 3 por 3 significa que essa tabela tem 3 colunas e 3 linhas. Se você contar aqui embaixo, nota que nós temos uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. E nós temos uma linha, 2 linhas, 3 linhas, tá ok? Então essa é uma forma de você inserir a tabela, tá? Você também poderia clicar aqui em inserir tabela e definir a quantidade de colunas e linhas, tá bom? Do jeito que ficar melhor para você, para mim tá ótimo, tá bom? Como eu falei para vocês, sempre existe mais de uma forma de se fazer a mesma coisa. Eu tenho até uma amiga que diz que sempre existem várias formas de se preparar o Neston, né? Então, basicamente a mesma coisa. O que importa é que eu gostaria que você utilizasse o método que para você é mais rápido, que funciona, tá bom? O que funcionar para você, para mim tá ótimo, beleza? Bom, então vamos deixar aqui. Eu já mostrei para vocês como é que é aqui, né? Então eu vou manter e na próxima vez você pode estar clicando aqui para poder inserir também sua tabela, tá bom? Pronto, deixei lá 3x3, está aqui a nossa tabelinha. Caso você precise fazer formatação nessa tabela, é muito simples, ó. Você clica nesse quadradinho aqui no cantinho, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui? Você clica nele e logo você vai encontrar uma aba chamada Design de Tabela, tá? Na aba Design de Tabela tem tudo o que você precisa para formatar a tua tabela. O que seria esse formatar? Seria, vamos lá, mudar a cor de sombreamento. Cor de sombreamento é isso, ó. É a cor que vai preencher as células, tá bom? Cada quadradinho desse é chamado de célula ou endereço, tá? Então, cada quadradinho desse aqui é chamado de célula. O preenchimento vai preencher essas células, o fundo delas com a cor que você escolheu, tá bom?
Estilo de linha, tem vários modelos e cores, e aí você vai estar escolhendo o estilo que você quer. Aqui do lado tem os traços, né, das linhas que você vai utilizar, pode ser tracejado. Tem os tamanhos aqui também, ó. E para você poder aplicar agora na tabela, depois que você escolher o estilo, o traço e o tamanho, tem a cor. Você também pode estar escolhendo a cor que você quiser. Eu vou colocar amarelo só para destacar, tá bom? E aí você vem aqui em borda, que é uma outra propriedade aqui da tua tabela. Você marca aqui todas as bordas. Olha como é que vai ficar. Aí eu quero só nas bordas superiores. Aí ele vai colocar só na parte de cima. Nota que embaixo ele não colocou. Eu quero só na parte externa. Eu quero só na parte interna. Tá entendendo? Então, sempre que você precisar fazer formatação de propriedades, cores, bordas, sempre vai ser na aba Design, tá bom? Tem aqui também o que nós chamamos de estilos. Então, por exemplo, o que é o estilo? É uma formatação pré-definida, que ela já vem no padrão. Basta você clicar nessa setinha aqui, escolher a cor que você quer. Clica nessa setinha aqui, ó. Escolhe a cor, tá bom? Então, basicamente, é isso que você vai precisar fazer na sua tabelinha, tá bom? Caso você precise ter mais espaço dentro da tua tabela, você pode utilizar um recurso chamado mesclar. Como é que nós fazemos isso? Vamos lá. Digamos que eu quero aumentar aqui o espaço dessas células para poder colocar uma imagem, por exemplo, ou um texto maior. O que você faz? Você seleciona como se estivesse selecionando um texto, tá? Clica, segura e arrasta, normalmente. Logo vai acontecer o seguinte, ó. É normal que apareçam essas opções aqui, tá, gente? Isso aqui é normal. Isso aqui é um assistente que está aqui para te ajudar, tá bom? Mas o que nós precisamos não está aqui dentro. Você vai precisar fazer o seguinte, ó. Em cima da seleção, você vai clicar com o botão direito e aí você tem essa opção aqui, ó, mesclar células, tá? Para que serve isso? Mesclar células serve para unir as células que você selecionou dentro da sua tabela, tá bom? Então eu vou clicar aqui em mesclar, nota que ele uniu, ó. Tá vendo como que se agora nós tínhamos aqui 3 células e agora nós só temos uma única, por quê? Porque nós selecionamos e com o botão direito mesclamos, tá bom? Digamos que você mesclou as células que não deveria, digamos que você errou. Professor, mas eu não quero essas células aqui não, seria as do meio. E agora? Não tem problema. O que você faz? Aonde você selecionou, se você quiser, você pode voltar e deixar dividido como estava antes. Então o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito e vai escolher dividir, tá? Vai abrir essa janelinha. Nessa janelinha você precisa definir a quantidade de colunas. Colunas vai ser somente uma. Por quê? Nota que aqui nós só temos uma coluna, aqui ó, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então aqui coluna você diminui para 1, isso aqui vai ser de acordo com o que você está produzindo. E linhas, linhas serão 3, ó. Lembra que nós tínhamos 3 linhas e elas foram unidas, mescladas? Então nós vamos aumentar aqui para 3, ó. Se você tentar colocar mais de 3, é bem provável que o Word não deixe, porque ele entende que você tem na tua estrutura 3 linhas. Se você tivesse 10 linhas, ele te deixaria aumentar 10, tá? Mas como o máximo que você tem é 3, é só 3 mesmo, tá bom? Feito isso, você dá OK, pronto, tá? Nota que ele voltou a dividir, ó. Se você selecionar a tabela, clicando aqui nessa caixa de seleção e marcar aqui todas as bordas, você consegue notar, ó, que ele acabou aplicando as bordas, consequentemente dividiu, tá bom? Deu para entender? Tranquilo até aí? Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar aqui essas do meio, botão direito e vamos mesclar, tá bom? Então, aqui, claro, nós poderíamos estar adicionando um conteúdo, aqui também, ó, conteúdo. Então, qual que é o objetivo de se trabalhar com tabela? Justamente você poder
estar adicionando conteúdo na sua tabelinha, tá bom? Então, basicamente, é isso que você precisa aplicar na sua tabelinha, tá bom? Um detalhe aqui muito importante, ó, tá vendo essa nossa tabelinha? Ela tem um formato diferente. Vou dar uma dica a vocês. Se você estiver trabalhando, por exemplo, você está montando um material didático, você professor, tá? Eu vou utilizar você como exemplo. Digamos que você esteja montando um material didático, uma apostila para o curso de mecânica, um exemplo, tá? Mecânica de motores a diesel. E aí você precisa colocar uma tabela de especificações técnicas do motor MWM, um exemplo, tá? Que eu não entendo nada de motor. Eu estou só utilizando aqui um exemplo. Bom, aí o que acontece? Digamos que esse material que você está montando, essa tabela já tem no livro. Aí o que você precisa fazer? Você tem duas opções. Você pode utilizar a imagem do livro como? Você pode pegar o seu telefone celular, aproximar, deixar bem enquadrado, pegar o telefone celular e enquadrar a imagem que está no livro, você tira uma foto no celular e passa para o computador, tá bom? Para você não ter que construir a tabelinha e manter ela na íntegra, exatamente como está no livro, tá? Digamos que você está fazendo uma citação e está utilizando essa tabela como exemplo, e essa tabela já está no livro, você pode muito bem usar o seu telefone celular, tirar uma foto e colocar a imagem, tá? Essa é uma dica. A segunda dica seria o seguinte, você construir a tabela que você está vendo no livro exatamente igual no Word, usando esses recursos aqui que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Deu para entender? Então eu vou deixar para vocês, ó, esta tabelinha aqui como exercício, tá bom? Exercício para vocês, tá? Não esqueçam, qualquer dúvida, gente, coloca nos comentários que eu vou ler, eu estou lendo os comentários, justamente para entender quais são as dúvidas de vocês e poder ajudá-los, tá? Se de repente uma aula não ficou boa, ficou confusa, não tem problema. Coloca lá no comentário, professor, tem como revisar a aula tal? Para mim ficou confusa, não consegui entender. Ótimo, eu farei isso, tá? Então, o meu principal objetivo é fazer com que vocês aprendam, mas eu preciso que vocês participem também, dizendo qual que é a dificuldade que você está tendo, e aí com certeza eu vou te ajudar, tá bom? Beleza? Bom, voltando aqui para a tabelinha, digamos que você inseriu uma tabela de 3x3, que é esse exemplo que está aqui, e você esqueceu de colocar uma linha, digamos que você esqueceu de colocar uma linha que seria aqui em cima, que é uma linha onde você vai colocar o título da tua tabela. Então, eu vou mostrar para você aqui agora como é que você faz para adicionar linha ou coluna também, tá? Pode ser linha ou coluna, em uma tabela já existente, que é o nosso caso aqui, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero que a linha seja colocada acima, eu clico na célula, para justamente me dar essa referência de posição, tá bom? Então, como eu quero uma linha aqui em cima, eu vou clicar nesta célula para dizer que aqui em cima que eu quero a linha, tá? Se eu quisesse que a linha fosse colocada embaixo, eu clicaria na última linha para poder fazer com que o Word entenda que a linha é embaixo, tá? Se eu quero uma coluna à direita, então eu clico, por exemplo, eu quero uma coluna à esquerda. Então eu clico, por exemplo, nessa primeira coluna, se eu marcar a esquerda, ele vai colocar a coluna aqui, ó. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês isso na prática, fica até melhor para entender. Bom, vou colocar uma linha aqui em cima. Vou clicar aqui, eu posso clicar em qualquer uma dessas 3 células, tá? Clicou, aí você vai aqui, ó, botão direito para se tornar mais rápido, mas daria para fazer utilizando o menu também, tá? Aqui, ó, botão direito, inserir. Posso inserir uma coluna à direita, posso inserir uma coluna à esquerda, à esquerda, uma coluna à direita, uma linha acima, uma linha abaixo, eu inseri uma célula. Eu quero uma linha acima. Olha o que aconteceu. Tá aqui, ó. Acabou de inserir uma linha. Digamos que eu quero colocar uma coluna à esquerda aqui do lado. Eu clico em qualquer uma dessas 4 células aqui, da primeira coluna, botão direito, inserir à direita ou à esquerda. Nesse nosso caso aqui, à esquerda, tá bom?
Tá aí, ó. Você tá me entendendo? Então é muito simples, tá? Professor, mas eu coloquei linha a mais. E agora? Não tem problema. Clica na linha que você não quer. Por exemplo, digamos que eu não quero essa última linha. Não tem problema. Clica nela, clica com o botão direito e vai em excluir. Ó, excluir. Quando você clica em excluir, vai abrir essa janelinha. Se você quer apagar essa última linha, que foi justamente a que nós selecionamos, você vai colocar aqui, ó, excluir linha inteira. Aí dá OK. Pronto, ela já foi. Se eu quero excluir essa primeira coluna aqui, mesmo jeito. Clique em qualquer uma das 3 células dessa coluna, botão direito, excluir. Eu quero excluir o que? A coluna inteira. Excluir coluna inteira, tá bom? Tá aí, ó. Digamos que você não precisa, você colocou a tabela, mas depois pensou com calma e viu que eu não preciso mais dessa tabela. E agora? Se você tentar apagar ela dando um delete, olha o que vai acontecer. Ó. Quando você seleciona e dá um delete, acontece isso. Ó. Ele apaga o conteúdo e não a tabela. Então, para você excluir a tabela toda, quando você clicar aqui nesse quadradinho, você vai notar que vai aparecer o excluir aqui, tá bom? Galúcio, mas eu estou utilizando outra versão do Word. Bom, em aulas anteriores eu te indiquei que você utilizasse versões mais atuais. Por quê? Versões mais atuais são melhores para se trabalhar, tá? Porque tem mais recursos, mas não tem problema. Por exemplo, aqui eu estou utilizando o Word 365, tá? Então eu vou clicar aqui nessa seleção e aí eu clico com o botão direito e aí eu tenho excluir tabela, tá? E aí automaticamente quando eu excluir a tabela some, tá bom? Caso você faça qualquer coisa fora do programado, digamos, eu excluí a tabela, mas eu não deveria ter excluído a tabela, e agora? O que eu faço? Pode ficar tranquilo, existe um recurso aqui chamado desfazer, ó. Desfazer. O que ele vai, se eu clicar aqui em desfazer agora, o que ele vai desfazer? Ele vai desfazer a opção que nós aplicamos agora há pouco, que é excluir tabela. Você também pode utilizar o atalho Ctrl Z, tá bom? Eu sei que muitos de vocês já trabalham no Word, já conhecem, então isso aqui para vocês é tranquilo, tá? Mas eu também penso que algumas pessoas que estão assistindo, que irão assistir essas aulas, elas talvez tenham dificuldade. Então já estou aproveitando aqui, mostrando esse recurso que vai ajudar quando você cometer algo que não estava dentro do planejado, tá bom? Então, desfazer ou Ctrl Z, e aí ele vai voltando atrás. Você pode ir dando Ctrl Z devagar, tá bom? Por exemplo, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, tá vendo? Ele está voltando atrás, tá? Se você segurar Ctrl Z direto, ele vai voltar muito a ponto de apagar a tabela, porque é como se ele estivesse voltando ao passado, tá? Então imagina o que você fez durante a semana toda, e aí você, claro, realizou muitas atividades, então se você voltar ao passado, nada daquelas atividades que você fez, elas tinham sido feitas, então o Ctrl Z é isso, é para você voltar às atividades anteriores, tá? É como se você estivesse voltando ao passado no que você acabou de fazer no hoje, beleza? Bom, com relação à formatação BNT, tá? Segue a formatação BNT para texto, que eu já passei para vocês, que vai ser Arial ou Times New Roman, tamanho 10, tá? No caso para tabela, basicamente vai ser isso, beleza? Existe um recurso aqui no Word, para a gente finalizar aqui a tabela, botão direito, e aqui nós temos, cadê? Seleciona a tabela, botão direito, inserir legenda, tá? O inserir legenda é justamente para que você possa colocar isso aqui, ó. Essas legendas, isso é colocado em imagem ou tabela, tá bom? Então, é bem provável que se você estiver fazendo o TCC, o teu professor vai pedir para você colocar legenda nas suas tabelas, e é assim que você faz. Você pode adicionar manualmente, digitando, ou utilizando esse recurso, tá? Como você preferir, tá ok? Então aqui eu vou escrever legenda, digamos que o assunto aqui é aula, tá? Então eu vou deixar legenda aula, eu vou dar OK.
Aí tem um detalhezinho importante, ó. Na tabela, quando você estiver adicionando legenda, ele vai colocar na parte de cima, tá bom? E nota que esse exemplo que eu mostrei para vocês, ele tem legenda na parte superior, como também na parte inferior, tá bom? Então, a legenda que ele coloca aqui é na parte superior. Professor, mas eu vou precisar digitar? Em alguns momentos você vai, tá? Por exemplo, se o teu professor pedir, olha, eu quero que você coloque legenda na parte inferior, aí você vem e digita normal, tá? Beleza? Então, não se preocupa que o que eu puder fazer para facilitar o teu trabalho eu farei, tá bom? Mas é claro que nem tudo aqui está 100% pronto, tá? Então tem muitas coisas que você vai precisar fazer e eu confesso a vocês que isso eu fiz quando eu precisei fazer meu TCC na minha graduação, também fiz quando eu precisei fazer minha formatação na pós-graduação. Muitos de vocês já fizeram isso, muitos de vocês até utilizaram outros recursos que não sabiam, por exemplo, que tinha esses que eu estou passando para vocês agora, e talvez no momento que vocês estavam fazendo seus trabalhos lá atrás, vocês tenham utilizado outros recursos que deu mais trabalho, isso é normal, tá? Quando a gente não tem um conhecimento na ferramenta, é normal que utilizemos recursos que talvez seja um recurso mais trabalhoso. Mas não te preocupa com relação a isso, isso aconteceu comigo também. Antes de eu aprender, antes de eu me tornar estudante da área de tecnologia da informação e comunicação, eu não sabia nada de computador e eu tinha muita dificuldade. E as dificuldades que eu tive lá atrás, eu procuro trazer para as minhas aulas para que os meus alunos possam entender e aprender com as minhas dúvidas e as minhas dificuldades. Eu gostaria que vocês entendessem que algumas aulas talvez fiquem um pouquinho maior, porque é importante que eu entre em alguns detalhes, tá? Com relação a esses recursos, tá bom? Para quem já tem conhecimento no aplicativo, eu recomendo que você avance para as próximas aulas, tá? Mas veja bem, para quem já está adiantado, que já está familiarizado, já trabalha com Word há muito tempo, que não tem dificuldade com esses recursos, eu recomendo que você avance, tá bom? Até para você acelerar a tua curva de aprendizagem, tá? O meu objetivo aqui não é fazer você perder tempo, muito pelo contrário, é fazer com que você possa entender, utilizar os recursos corretos e fazer as coisas certas, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui agora como que nós fazemos para trabalhar com alinhamentos. Isso aqui é muito importante, tá bom? Então, seleciona aqui a sua tabela e aí você vai aqui, ó, Layout, tá? Layout. Então, aqui em Layout você tem aquilo que eu mostrei para vocês, ó. Excluir linhas e colunas, inserir linhas e colunas, ó, que nós fizemos na aula anterior. Nós temos aqui os alinhamentos, ó, alinhamento e direção de texto. Então, digamos que você quer colocar o teu texto exatamente centralizado. Olha como é que fica, ó. Então, aqui você tem os alinhamentos, ó. Tá bom? Aqui eu também indico que você faça algo que eu fiz, eu sempre faço quando eu estou conhecendo um programa. Quando eu estou conhecendo um aplicativo novo, eu procuro estudar sobre aquele assunto e eu vou mexendo, fuçando mesmo, tá? Mexendo, vendo como é que ele funciona, para justamente você poder entender mais. Então não se preocupa, se você errar é normal, tá bom? E nós, justamente errando que nós aprendemos, tá? Ou aprendemos com os erros dos outros, isso também é muito importante. Mas aqui, não te preocupa se você de repente, porque tem alunos meus que às vezes fica com medo de clicar, com medo de acontecer alguma coisa de errado. Não fica com medo, tá bom? Vai clicando nas opções que eu estou te falando, que aí você vai conhecendo a ferramenta. É melhor você errar agora, quando você estiver aprendendo, que eu estou aqui para te ajudar, do que você errar lá na frente, quando você estiver desenvolvendo seus trabalhos até mais importantes, tá bom? Ou quando você estiver no mercado de trabalho, tá bom? Então aqui é o seguinte, uma outra coisa também que nós podemos fazer é direção, ó. Por exemplo aqui, ó, digamos que eu quero mudar a direção desse texto aqui. Seleciono esse texto, vou aqui em
direção. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, você consegue fazer isso tranquilamente, tá? Então, basicamente, ó, sempre que você estiver trabalhando com... precisar trabalhar com alinhamento ou inserção, exclusão de linhas e colunas, você também encontra as opções de mesclar e dividir, você encontra ajustes automáticos, você encontra alinhamentos, tá bom? Você consegue fazer aqui, inclusive classificar. Digamos que você esteja montando uma tabelinha com os nomes dos teus alunos, por exemplo, você pode classificar por ordem alfabética, por exemplo, de A a Z, tá bom? Ou de Z a A, tá ok, gente? Então, nesse momento, nós acabamos de ver aqui, selecionamos a tabela e trabalhamos com a aba Layout, tá bom? Então, eu vou encerrar essa aula aqui.